Milhões de atendimentos em 600 cidades. Nós estamos presentes com algumas das nossas soluções, né? E mais de 6 mil implantações realizadas. Nosso propósito, né, é fortalecer as relações. Aqui a gente fala sobre o nosso portfólio, né, quais são as nossas soluções. Então nós temos o GAF, que é a nossa solução de atendimento presencial, então toda a parte de organização, fluxo, workflow de atendimento, para a parte de centrais de atendimento, né? O GCI faz toda a parte de comunicação, né, própria da instituição, né? Então da prefeitura, do órgão, ou seja, você cria a tua própria TV, né? E o VIP, que é a nossa solução de atendimento digital por vídeo. Aqui a gente fala algumas perguntas, né? Como humanizar o atendimento que ficou mais distantes com os canais digitais. Como manter a comunicação sempre presente com o cliente, o cidadão, né? Como medir a satisfação? Presencial ou digital? Como se adequar às preferências de cada cliente, de cada cidadão, né? Então, para que eu não deixe aqui somente nas minhas palavras, né? A gente convidou para estarmos aqui no painel um cliente nosso, um parceiro que utiliza as nossas soluções na prática para que ele possa contar para vocês as experiências dele, né? As experiências que eles utilizam as nossas soluções na ponta e ele possa contribuir aqui para esse painel. Gilmar, por favor, suba aqui, seja bem-vindo. Gilmar é da empresa Celos. Bom dia, obrigado, Éder. Tudo bem? Tudo Vamos ótimo. lá. Bom, Éder, obrigado pelo convite. É um imenso prazer poder compartilhar com vocês a experiência que nós temos na Celos com as ferramentas, com as soluções que a Diga oferece. Nós trabalhamos exclusivamente com dois produtos, o GAF e o VIP, tá? Mas antes de contextualizar para vocês como é a experiência da Celos com essas ferramentas, eu preciso explicar um pouquinho quem é a Celos. A Fundação Celesc de Seguridade Social é uma entidade de mais de 50 anos no mercado e nós atendemos exclusivamente empregados da Celesc. Trabalhamos com plano de saúde e também plano de previdência. Nosso público, em média, é em torno de 23 mil pessoas, tá? Então, essa solução, as soluções que a Diga trouxe, ela veio resolver muitas demandas e necessidades pós-pandemia, que todo mundo acompanhou. Nosso cenário antes pandemia e pós-pandemia. E o que o Éder comentou justamente foi isso. Como humanizar esse processo que era de um determinado formato e a gente teve que se adaptar à realidade que o mercado oferece. Então a Diga veio realmente nos apresentar grandes soluções durante esse período. Legal. Vou fazer algumas perguntas aqui para o Gilmar, né, em torno dessa experiência, né, para que ele possa nos contar aí o dia a dia da utilização da nossa solução. Então, voltado aqui à questão, né, pós-pandemia, né, essa transição dos atendimentos híbrido, né, presencial, digital, né, eles trazem desafios únicos, né? E aí, de que forma, Gilmar, a solução GAF auxilia na gestão inteligente das filas, na organização dos fluxos de atendimento presencial, garantindo que o cidadão seja otimizado e que os recursos sejam utilizados de forma mais eficazes? Ótimo. O GAF ele veio com digamos, uma modernização dos processos atuais. Anteriormente, nós trabalhávamos no formato mais manual possível. O participante, a gente chama de participante, nosso cliente chegava na entidade, tirava a senha no papel. Extremamente época dos Incas e Maias, né? Precisávamos evoluir esse processo. Aí, conversando com o pessoal comercial da Diga, vieram com essa proposta realmente de modernizar um processo que era muito manual. E qual é a vantagem? O que trouxe esse processo para nós? Principalmente foi dados estatísticos. Eu conhecer realmente as demandas, qual é a quantidade de clientes, qual é o tempo que eu levo em cada atendimento. Por meio desse formato do gerenciamento de fila, eu pude também fazer toda uma mudança estratégica da entidade. Eu
a entidade pôde criar novas estratégias para poder sempre visualizar um objetivo da entidade, que é a humanização do processo, a qualidade e a acessibilidade. Para isso, o sistema GAF ele nos dava relatórios, dados estatísticos que eu poderia redimensionar toda a minha equipe, direcionar para determinados horários e também preparar meus sistemas internos para atender aquelas demandas conforme a demanda existente naqueles determinados horários e dias. Então, o sistema GAF ele permitiu realmente a modernização de um processo que era um pouco manual para um processo digital e, o melhor de tudo, eu ter essa informação em tempo real. Dessa forma, eu criar estratégias que possibilitaram toda uma mudança da estrutura das células de uma forma que sempre visava o nosso cliente, o nosso participante. No cenário, né, atual, a expectativa por agilidade é crescente, né? Então, as soluções GAF e VIP estão transformando a experiência do cidadão, permitindo que ele agende, né, antecipadamente e que seja atendido ou de forma presencial ou de forma digital, por vídeo, né? E falando, né, nesse cenário, qual é o impacto disso, Gilmar, na satisfação do cidadão? Bom, a união dessas duas ferramentas, o gerenciamento de fila GAF e o VIP, do sistema de vídeo atendimento, eles foram um grande norte para a Celos, né? Por quê? Porque, diante das demandas existentes, a gente pôde redirecionar todo um processo estratégico que atendesse de uma forma muito instantânea, objetiva e de qualidade. O sistema VIP, por exemplo, ele permitiu hoje que nós façamos um processo que é chamado atualização cadastral. Nós atualizamos cerca de 23 mil pessoas em toda Santa Catarina. E essa atualização cadastral é por meio de prova de vida. Então, como que eu vou fazer a prova de vida do indivíduo que numa cidade pequenininha, lá em Pinhalzinho, né? Seria difícil para Celos, que nós temos sede apenas aqui em Florianópolis. O sistema VIP, né, sistema de vídeo atendimento, ele possibilitou que a Celos fosse na casa desse indivíduo, de uma forma muito simples e prática, pelo celular. Então, todo aquele processo arcaico que eu tinha que tirar o indivíduo da sua residência, ir até um cartório, ou ter que se locomover até uma agência mais próxima, a gente extinguiu isso, porque agora a Celos está dentro da casa do indivíduo de uma forma muito simples, pelo celular. O sistema GAF, juntamente com o sistema VIP, ele permitiu que a equipe de atendimento e de relacionamento, eles pudessem ser direcionados conforme a demanda. Então, eu vi ali o Éder apresentando inicialmente, hoje o meu cliente escolhe de que forma ele quer ser atendido. Ele pode ir presencialmente, ele pode ir digitalmente, ele pode ir por qualquer canal. O importante é que a Celos seja disponível. Então, essas duas ferramentas permitiram que a Celos tivesse um customer experience muito agradável e muito assertivo. E de que forma a gente mede isso? Por meio de pesquisas e satisfações. Frequentemente nós fazemos pesquisa de satisfação e há 17 anos trabalhando na Celos, é sempre agradável saber, satisfatório, imenso saber que o nosso participante, o nosso cliente nos dá sempre uma nota 9,5, 10. Por quê? Porque realmente a gente pensa no cliente. Hoje todo mundo oferece um atendimento, mas agora um atendimento humanizado e utilizando plataformas digitais só foi possível graças às soluções realmente que a Diga me ofereceu. E eu não estou fazendo marketing gratuito aqui para o Éder e para a Diga não, gente. Estou falando realmente uma experiência que tenho com eles e isso realmente é muito satisfatório, até mesmo para o segmento de previdência onde eu trabalho e para a saúde. Vocês, todo mundo possivelmente já conhece alguém que tem plano de saúde, né? Eu trabalho com plano de saúde, sou uma autogestão. E alguma experiência, bem rapidinho, não sei se ainda tem. Uma experiência, por exemplo, um indivíduo numa cidadezinha lá no interior do estado, né? Ele tem dificuldade em acessar profissionais que aqui na Grande Florianópolis é de fácil acesso. Como é que eu vou atender esse indivíduo? Semana passada, uma ressonância magnética. Como é que eu vou ajudar esse indivíduo que está com dificuldade de ligar no 0800 ou ir até uma agência da Celos para poder fazer um agendamento? Hoje, pelo sistema VIP, ele imediatamente, já pelo celular, porque a gente colocou essa ferramenta dentro do WhatsApp, né? E esse indivíduo na cama mesmo, na casa, no conforto da casa dele, ele liga, fala com o consultor e o meu consultor já faz aquele agendamento dele. O que fez esse diferencial para a Celos? A agilidade. Quando eu falo de saúde, eu preciso para hoje, para agora, né? Eu não vou esperar 7, 20 dias por minha dor ali constante. Hoje o sistema VIP,
ele foi uma grande diferença nas células. Hoje ele foi um patamar realmente que diferenciou as células de outras fundações e autogestão. Por isso que na última pesquisa que a gente fez da ANS, Agência Nacional de Saúde, a Celos foi considerada uma das maiores fundações realmente em nível de satisfação, porque a gente priva justamente isso, o atender de uma forma imediata. E de que forma eu atendo imediato? Eu não preciso investir em pessoas. Eu posso investir em pessoas, a sua qualificação, mas eu posso investir em tecnologia e eu não preciso estar distante do meu cliente. Uma tecnologia muito simples que é simplesmente clicar no botão no celular. É isso que o sistema VIP me proporcionou como experiência aos meus clientes. E falando, né, de experiência do cidadão, né, quais os indicadores de desempenho que as soluções GAF e VIP têm gerado para a Celos e como esses dados são utilizados para identificar gargalos, aprimorar processos, decisões estratégicas para o futuro do atendimento ao cidadão? Perfeito. Como comentei inicialmente, o meu processo era muito manual, através de uma fichinha para o indivíduo saber a senha. Então, eu não tinha nenhum dado estatístico. Através dessas ferramentas, hoje eu posso saber que toda segunda-feira, no período da manhã, eu tenho que ter uma equipe preparada para atender uma demanda e, o melhor de tudo, com um perfil de cliente. Eu sei que meus aposentados, acima de seus 60 anos, eles têm uma demanda porque durante o fim de semana eles viram que eles precisaram fazer determinado exame, ou eles querem saber a folha de pagamento, ou eles querem fazer um empréstimo. Eles vão demandar todo esse público para segunda-feira de manhã. O que eu faço agora internamente? Eu preparo toda a minha equipe para atender a esse público e já qualifico eles para segunda-feira de manhã, das 8 até o meio-dia. O meu público será especificamente presencial e videoatendimento. 0800, eles não têm paciência. Esse é um exemplo, mas eu tenho outros exemplos práticos que mostram realmente que eu ter realmente um sistema que me permite eu ter estatísticas estratégicas, né, permite que eu direcione melhor minha equipe, eu organize melhor meus sistemas e eu posso redirecionar toda a equipe para dar um atendimento de qualidade, que o principal que o Éder comentou é a humanização do processo. Eu não vou ficar mandando o meu público toda hora ligar no 0800. Isso é exaustante, cansativo. Eu direciono o meu público agora para ter um atendimento online, ao vivo, ter um atendimento como fosse presencial. Isso só foi permitido mediante os relatórios, os dados estatísticos que o sistema me oferece. Quantidade, tempo, quanto tempo cada atendente demora com o perfil. Eu vou investigar quem é o perfil e o melhor de tudo, pessoal, a segurança. Estou falando para vocês do vídeo atendimento. O vídeo atendimento eu poderia utilizar outras ferramentas que o mercado oferece, mas por meio do sistema do VIP, da Diga, ele me deu todo um respaldo jurídico, tanto da parte do pessoal da Diga, quanto parte do meu jurídico interno das Celos. E para esse sistema de prova de vida, vocês viram na história do tio Paulo, né? Que o pessoal, recentemente também ouvi a história de mais um lá andando aí com um aposentado falecido nas ruas. Como é que eu vou ter segurança nesse processo? Prova de vida para uma pessoa que está num lugar muito distante. O sistema de vídeo atendimento da Diga me permitiu que eu tivesse esse sistema arquivado na nuvem e também nós temos acesso a qualquer momento, a qualquer horário. E a gente passou a semana passada por uma fiscalização, novamente, para saber como é que está sendo o processo de verificação de dados. E eles mais uma vez me deram um ok para seguir com esse processo realmente de prova de vida por meio do vídeo atendimento. Tudo isso que eu estou falando para vocês mostra realmente que dados estatísticos é o essencial realmente para que a entidade, a estratégia da empresa possa seguir com um foco principal, que é a humanização dos seus processos e o redirecionamento de todos os seus orçamentos, seu dinheiro. Não preciso contratar 20 pessoas, eu preciso qualificar as pessoas que eu tenho e procurar sistemas que me dão subsídio para atender de uma forma qualificada. Gilmar, olhando para o futuro, né, do atendimento ao cidadão, quais são os próximos passos, inovações, a partir da experiência com GAF, VIP, expandir a gama de serviços disponibilizadas por vídeo atendimento, aprimorar ainda mais o agendamento online, personalização do atendimento. Como é que está isso na Celos? Aí a resposta que eu daria é: o céu é o limite. Eu não sei se todos que estão aqui presentes aqui de Santa Catarina, mas acompanharam esse período de chuva que a gente teve, né? Teve uma experiência muito satisfatória do indivíduo do interior de Caçador, que ele estava parado no trânsito com chuva e ele precisava falar com a Celos para saber sobre empréstimo.
e ele não conseguia pelo 0800. Então ele resolveu tentar essa ferramenta que a gente sempre fala, utiliza o vídeo atendimento. E ele, por meio do WhatsApp, ligou, quando a gente atendeu, imediatamente ele fala, realmente funciona, até para mim que estou aqui nos confins do mundo. Então assim, pô, legal, o indivíduo estava parado dentro de um carro com chuva e naquele momento ele quis falar com as células. E de que forma ele buscou isso? Por meio de uma ferramenta de vídeo atendimento. Isso me mostrou que é uma facilidade que eu posso levar para qualquer pessoa sem nenhum tipo de mudança tecnológica para o meu cliente, porque todo mundo tem um celular. Mediante esse processo, eu percebi realmente que podemos evoluir muito nos processos que as células têm atualmente. Numa conversa com a equipe da Diga, comecei a ver realmente um sistema de televisão interativa. Já posso agora utilizar os canais de uma forma que eu não precisa ser apenas um passivo, mas eu posso ser um ativo, eu mandando as informações e qualificando que tipo de dado vou dar. Porque todo mundo é bombardeado de informação, né? Ainda mais quando eu falo sobre previdência ou saúde, é muita informação. Agora eu posso qualificar que tipo de informação eu posso falar com o meu cliente. E para células, o que a gente pode inovar? Muita coisa. Quando falo de aposentadoria, eu preciso de um atendimento individualizado. Eu preciso dar uma consultoria individualizada para esse indivíduo. Ele não precisa ir até o seu banco. Eu posso fazer tudo isso na casa dele. E na parte de saúde, céu é o limite. Porque hoje depois da pandemia, veio também os atendimentos online, né? Tanto da parte de médica, psiquiatria e assim vai, todas as especialidades médicas. E a Células está cada vez mais promovendo esse atendimento por meio dos vídeos atendimentos de uma forma realmente mais segura para o cliente e de uma forma de fácil acessibilidade, porque isso está nos canais das Células, que ele tem segurança. Ele não precisa baixar nenhum aplicativo, porque todo o sistema que a Diga oferece já está em algo que ele já conhece, uma entidade há mais de 50 anos. Então, quando você me pergunta qual é o futuro, cara, a gente tem muita coisa para fazer, porque todo dia eu vejo possibilidades de melhorar esse processo. Atendimento todo mundo faz, mas um atendimento qualificado e humanizado só faz realmente quem busca realmente esse aperfeiçoamento. Soluções como a Diga está me oferecendo atualmente, Éder. Bom, obrigado, Gilmar, pelo esclarecimento, pela experiência aí em utilizar as soluções. Deixei na tela aqui um QR Code que dá direto ao nosso canal por vídeo atendimento, que a empresa utiliza no dia a dia dela, para que vocês possam estar escaneando e usando e verificando na prática, né, como isso funciona, né? No mobile, em totem, em cabine, né? Deixo mais uma vez o convite aqui para nos visitar aqui atrás. Nós temos o nosso stand, temos ali as soluções disponíveis para poder vocês experimentarem e conhecerem um pouco mais. Tá? Muito obrigado por cada um aqui presente.